Fale e faça negócios. Como que a comunicação potencializa resultados na área da saúde? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar nesse episódio hoje, especialmente sobre a comunicação. Como que a comunicação impacta no teu negócio? Bom, eu trouxe uma convidada muito especial, que é especialista nisso, onde a gente vai falar e vai trazer muitas dicas práticas para te ajudar no teu dia a dia. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero te dar alguns recados e te falar e te lembrar de algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa é, o nosso podcast, o 981cast, Negócios em Saúde, é um podcast que traz de uma forma muito leve, muito descontraída e até divertida muitas vezes, sobre 3 grandes tópicos: gestão de clínicas e consultórios, experiência do paciente e marketing em saúde. Os nossos episódios, eles saem sempre quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. E claro, lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no TikTok, até no Facebook, a gente sempre posta os melhores cortes para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E também os episódios na íntegra vocês recebem tanto no YouTube quanto no Spotify. Ah, e tem uma coisa bem importante: se tu ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, vai agora mesmo, ligeirinho lá, aperta no botão inscreva-se, vermelhinho ali, aperta, já ativa o sininho, ativa as notificações para tu receber sempre todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui para vocês. E agora, então, preciso apresentar essa minha convidada, que é especialíssima. Estou muito feliz de te receber aqui. Camila, seja muito bem-vinda ao 981cast. Obrigada, Ingrid. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada, me sinto em casa aqui, né? Mas primeira vez no podcast, então uma grande honra. Muito obrigada. Ai, obrigada. A Camila, então, Camila Vaz Severo, né? A Camila, ela é fonoaudióloga, ela vai se apresentar para nós aqui, mas a Camila é uma pessoa que eu admiro muito pela sua comunicação, pela forma como ela aborda esse tema e principalmente como ela pratica a comunicação no dia a dia. E é por isso que ela tá aqui hoje, né? Por isso que eu convidei ela. Tô muito feliz de te receber aqui. A gente já tinha uns outros desencontros que a gente não conseguiu fechar a agenda, mas hoje a gente enfim conseguiu. E é isso que a gente vai trazer, assim, ó, muita coisa legal. A gente tava batendo antes aqui o que a gente vai falar e vai ser um episódio, olha, incrível, incrível. Camila, antes de tudo, se apresenta pra nós, então. Quem tu é? Certo. Bom, gente, o nosso desafio hoje vai ser trazer o conteúdo em pouco tempo, né? Muitas questões que a gente quer mostrar para vocês, então brevemente me apresentando. Eu sou a Camila Vaz, há 12 anos formada em fonoaudiologia e hoje eu consigo unir minhas duas paixões, que é trabalhar com a parte da reabilitação auditiva e da comunicação. Por muitos anos, na minha cabeça, isso era separado, era algo que ou tu trabalhava na fonoaudiologia na parte da audição ou na parte da comunicação. Até que eu tive uma virada de chave e eu entendi que não, né? Que eu trabalhava já com as duas áreas. E aí eu comecei a estudar mais sobre, me aperfeiçoar mais. E hoje eu sou fonoaudióloga na Clínica Sonora, Soluções Auditivas, faço toda a parte de reabilitação auditiva, exames, trabalho com um time incrível, que a Ingrid conhece. E também sou professora no Senac à noite, do curso de oratória. Desinibição, dicção e oratória. Então, agora, de fato, eu tô conseguindo trabalhar com minhas duas paixões, né? E é algo que me realiza profissionalmente, de uma forma imensa. Também sou casada com o Lucas, sou mãe do Henrique, de 6 anos. Então, também tenho uma vida pessoal, assim, bem intensa, né? Então, a gente vai conciliando essa rotina de mãe, de esposa, de fono, de mulher, que também quer ter seu espaço, seu tempo. Então, a gente consegue, né, isso de uma forma positiva, e eu acredito que eu consiga porque eu me comunico bem. Porque se tu não vai pontuando aonde tu quer chegar, dar os limites, né? Hoje eu estou aqui, falar bem claramente aonde tu quer estar. Então, até pro nosso filho mesmo, né? Poxa, filho, hoje a mãe vai trabalhar porque ela ama o que ela faz. Ela ama ajudar as pessoas a voltar a ouvir melhor, a se comunicar bem. Então, eu comunico isso pra ele e saio com tranquilidade de casa, né? Então, eu vejo como a comunicação, ela impacta em todas as áreas da minha vida. Perfeito, Camila. Exatamente. Tu já começou contextualizando algo muito claro. Exato. E não é só no nosso negócio, não é só com os nossos filhos, não é só nas nossas relações pessoais. A comunicação, ela tá em tudo, né? Tudo comunica. É um olhar, assim, que depois que a gente começa a ver
o mundo desse modo, a gente brinca, não tem como desver. É verdade. Tá? É algo que muda a tua vida. E como fonoaudiólogo, eu sempre tive essa percepção e sempre gostei. Mas depois de formada que eu comecei a buscar mais sobre isso. E eu vi que isso vai além da fonoaudiologia. Como eu te disse lá no começo, né, antes da gente gravar, eu sempre achei que gostar de me comunicar tinha a ver com a profissão que eu escolhi, ser fonoaudióloga. Mas depois, com o longo da vida, a gente vai vendo que não, que isso não é sobre a fonoaudiologia, que todas as profissões precisam saber se comunicar bem. E hoje o meu desafio aqui vai ser tentar entregar para o público que nos assiste, honrar o tempo de cada um de vocês que nos assiste. A gente quer que cada minuto de vocês aqui vale a pena. E a gente quer compilar alguns assuntos, algumas dores, né, das pessoas que têm uma timidez, que têm uma dificuldade de se comunicar. E eu gostaria de poder agregar com o conhecimento que eu já acumulei ao longo desses anos. E tu vai, com certeza tu vai agregar muito para o nosso público e os nossos espectadores. Esse é meu objetivo. Vai sim, olha só. A gente tem uma informação aqui, um dado que eu sempre gosto de trazer. Hoje eu tenho um dado da Forbes, que eles dizem que os profissionais que se comunicam, né, com clareza, eles são percebidos 25% mais confiáveis. E confiança é um atributo que os profissionais da área da saúde, que são os nossos espectadores aqui, precisam muito, né? Sim. Saúde e confiança é tudo, né? Não tem como a gente tirar a confiança, porque se tu não confia naquele profissional, tu não vai conseguir, né, ter ele como teu aliado ali no teu tratamento, não vai, enfim, as coisas não vão acontecer. Então é com base nisso que a gente precisa iniciar o nosso momento hoje, falando a importância que ela tem. Mas beleza, tu já explicou um pouquinho pra nós, né, como quem tu é, como é que é essa tua vida de mãe, esposa, que trabalha com um negócio, que tá sempre a milhão, em movimento, em ação, enfim, né? Mas eu quero que tu explique pra nós como que foi, assim, em que momento que tu percebeu que a comunicação ia te ajudar além da parte clínica, né? Ela ia também impactar negócios, né? Impactar nas tuas vendas, impactar na forma como tu age, como tu tem resultado no teu dia a dia. Perfeito. Eu lembro bem, Ingrid, como que foi essa virada de chave, porque assim, sou formada em fonoaudiologia e trabalho desde que me formei com reabilitação auditiva. Tá. A reabilitação auditiva, ela é um processo no qual a gente faz um diagnóstico junto com o otorrinolaringologista, exames. A gente precisa entender, né? Bom, essa pessoa tem uma perda auditiva, ela vai precisar de um aparelho auditivo, né? Então, desde o primeiro momento que eu me formei, eu trabalhei nessa parte de diagnóstico e tratamento. Tá. Mas, na época, eu morava em Porto Alegre, eu fiz minha formação na UFSC, na Faculdade Federal de Ciências da Saúde, depois me formei e fiquei em Porto Alegre por longos anos. Há 3 anos eu resido em Santa Cruz. E aí, quando eu me formei, a minha vaga na empresa que eu ocupava, que era uma multinacional, era de atender pacientes que não iriam comprar nada. Tá? Seria de atender uma revisão, que a gente chama. Um paciente que já tem diagnóstico, que já está reabilitado e que eu não ia precisar vender. Ok, Camila, pode. Aí um dia, isso passou 1 ano fazendo isso. Aí um dia, a dona da empresa me chamou e perguntou bem assim: Camila, vai ter uma reunião do time? Só que assim, ó, vamos contextualizar. Eu tinha 22 anos na época, recém-formada, e eu trabalhava com um time de feras, fonoaudiólogas de muitos anos, com muito know-how, pessoas que eu admirava. E aí ela me perguntou assim: Camila, eu quero saber o seguinte, como é que tu não tem meta nenhuma, que eu não tinha meta, e tá vendendo mais que as gurias que tem meta? Como que tu tá fazendo isso? Qual é o segredo? E eu fiz assim: oi, eu nem sabia. Tu não sabia dessa assim, não, eu sabia que eu estava vendendo, mas não que isso estava sendo visto com esses olhos. E aí eu falei: poxa, que bacana, né? Fiquei feliz, honrada, vamos falar sobre. E aí eu fui refletindo sobre isso. E aí o que eu trouxe pra ela é o seguinte: olha, eu sempre, como eu não tenho essa obrigação, digamos, ali de bater uma meta, de vender, o que eu sempre fiz foi ouvir os pacientes. Eu ouvia muito, né? E eu não tinha tantos pacientes na minha agenda como as outras fonos na época. Então, digamos, eu tinha 1h30 ali com o paciente, que eu poderia ter em 15 minutos, eu poderia resolver em 15 minutos, mas eu tinha 1h30 livre. E eu ocupava essa 1h30. Conversando ali, escutando. Escutando. Muito mais do que falando. E eu comecei a ver, porque assim, ó, comunicativa eu sempre fui, desde
pequenininha. Eu era uma criança que subia em cima da mesa e cantava músicas, assim, tem VHS que prova. Ai, que a gente legal. entrega a idade. Mas eu sempre fui comunicativa e depois eu fui descobrindo ao longo dos anos que ser uma boa comunicadora não significa ser a pessoa que mais fala na roda. Muito pelo contrário. Né? E aí a gente tem uma anatomia perfeita no nosso corpo que mostra que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Então a anatomia ela entrega também muito sobre o nosso comportamento. Então assim, 2 ouvidos, uma boca, eu ouvia muito mais do que eu falava. Até porque na época ali, recém-formada, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para entregar. Né? Então eu tinha que ouvir muito. E eu percebi que o ouvir e devolver para a pessoa o que ela está falando era como um passe de mágica. Uma pessoa diz assim, meu Deus, tá muito difícil eu não ouvir quando meu filho me pede alguma coisa. Ele é uma pessoa braba, e aí quando eu peço uma repetição, eu irrito ele. E aí tu devolver pra pessoa, nossa, deve ser muito difícil a gente como mãe irritar o nosso filho, né? A gente não queria, a gente só queria entender. Então só devolve às vezes o que a pessoa falou e ela fala assim, meu Deus, é como se tu te conectasse com ela de uma maneira muito profunda. E eu só fiz o quê? Eu só repeti o que a pessoa disse, com outras palavras ou às vezes com as mesmas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas iam se conectando comigo, até falavam, nossa, tu é tão novinha, como que tu tem essa experiência de vida? E eu pensava, não tenho experiência nenhuma, eu só tô repetindo o que a pessoa tá falando, só tô te ouvindo com atenção. E aí, ao final, digamos, a pessoa foi lá por uma questão, e aí eu ouvia tanto ela, e eu dizia, poxa, tu sabe que isso que tu me trouxe, por exemplo, que tu não tá ouvindo a TV e teu marido reclama do som da TV, tu sabe que hoje tem um aparelho auditivo que conecta com a TV? E aí tu vai ouvir o som da TV direto no aparelho, e a pessoa dizia, tá, mas aí vai baixar o volume da TV pros outros? Não, pros outros, escolhe, e tu escuta no volume que tu quiser. Ai, não acredito que já inventaram isso. A pessoa, né, ficava assim muito, porque eles não sabem, o óbvio tem que ser dito. Outro aprendizado. Aí pra mim era tão óbvio, né? Eu fazia todos os treinamentos, sabia tudo. Aí eu comunicava, só que de uma forma simples, né? Pra pessoa entender. Com a linguagem da pessoa. Com uma linguagem acessível para aquela pessoa. E aí ela diz, ai, mas no meu aparelho dá isso? Não, no teu não dá, infelizmente, né? Eu tenho um aparelho mais antigo, mas em todos os novos tem. Quer que eu te mostre? E aí nisso eu pegava um aparelho, regulava, a pessoa testava e ela dizia, meu Deus, quanto que é? Eu falava o valor, nossa, eu quero. Porque quem vê valor não discute preço. Então a pessoa viu o valor daquilo. E aí era assim que eu comecei a fazer as vendas, ouvindo e trazendo uma solução para uma dor. E aí isso começou a ser uma frequência. E até que teve essa reunião, né, marcante, que daí nessa reunião eu falei, inclusive fui promovida na reunião, daí nem sabia que ia ser, isso foi uma surpresa. Fui promovida na época. Fazia um ano que tu tava lá. Um ano. Daí eu com 22 anos. E aí eu fui assumir uma loja no Barra Shopping, em Porto Alegre. Eles tiveram um conceito inovador de botar a loja dentro de um shopping, uma coisa bem inédita na época. E eu fui assumir uma loja e foi sempre um sucesso de vendas. E de indicação. Isso foi outra coisa que pra mim era um marco muito positivo. Se as pessoas estão indicando o meu trabalho, se o meu paciente tá indicando, é porque confia. Com certeza. E aí foi assim. Não há indicação sem confiança. Não há. E nem sem boa experiência também. Exato. Né? Então, acredito que foi aí, bem logo no começo eu já percebi. Na época, eu não estudava tanto sobre comunicação como eu estudo hoje. Tá. Mas hoje eu vejo que eu já fazia as ferramentas. Dá um exemplo. Escuta ativa. Escutar mais. Acolher antes de resolver. 80% é conexão. 20% é condução. Isso é dado. E aí as pessoas querem conduzir sem ter se conectado. Tu vai espantar esse paciente. A pessoa vai se sentir coagida, às vezes assim, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Estão me empurrando uma coisa que eu nem quero. Telemarketing. E isso não significa que 80% do teu tempo é fazendo a conexão, 20% do tempo. Não, não é tempo. É sobre esse feeling que vem com a experiência de tu sentir que essa pessoa ela já está conectada, tu já se conectou com a história dela, porque tem pessoas que tu vai levar pouco tempo pra fazer essa conexão e tem outras que é mais. Tem outras que talvez em uma consulta tu não vai conseguir se conectar, são pessoas que já vêm mais fechadas, às vezes mais com histórias que já sofreram na mão de outros profissionais, ou que é uma dor que ela ainda tá muito latente.
né? Então, eu recebi um diagnóstico de perda auditiva, eu não queria, eu ainda não aceitei esse diagnóstico. Então, a conexão não vai ser o tratamento, vai ser só tu ajudar ela a passar pela aceitação do diagnóstico. Então, é tu ter esse feeling, e esse feeling só vai vir se tu estiver ouvindo. E quando eu falo ouvir, eu tenho uma frase que eu falo até lá em casa, que é assim, me escuta com ouvidos de ouvir. Por quê? Porque muita gente, e aí vocês podem fazer agora a meia-culpa e cada um se analisa, a gente tá ouvindo uma pessoa pensando no que vai falar. Pensando na resposta que a gente vai dar. É isso. Quando a gente tá fazendo isso, lamento informar, mas isso não é ouvir com escutativa. Isso tu já tá ouvindo pensando na tua resposta. Quando a gente escuta com escutativa, às vezes tu leva até uns segundos pra responder. Tem um tempo. E tá tudo bem esse tempo. Mas hoje o mundo tá tão acelerado, a gente já escuta as pessoas no 2.0 e já pensando no que vai responder, e aí no final o teu cliente, teu paciente não tá satisfeito, por que será? Não é mesmo? Tu escutou um áudio de um paciente no 2.0, pensando na resposta, escrevendo alguma coisa. Tu não tava ali, presente de verdade, né? Entende? Mesmo quando o paciente não tá na tua frente, ele sente. Num áudio gravado, numa ligação, dá pra sentir o sorriso na voz. Né? Então, assim, a gente pode, né, gravar um áudio sorrindo. Então, eu digo que a comunicação, ela vai muito além do que só a fala, né? Vai ter toda a linguagem não verbal. E no ao vivo isso é muito forte, mas inclusive no online isso também tem. Tem, sim. Tem muito. A gente só não tá consciente, talvez, disso, né, Camila? Então, olha só. Vários insights aqui tu trouxe, né? Principalmente, eu acredito, dentro de toda essa conversa, que ser uma boa comunicadora não significa ser aquele que fala mais e que é muito uma crença que as pessoas têm na sua mente. Ai, meu Deus, aquele falante é um bom comunicador. Opa, não. Vamos esclarecer tudo isso, né? E eu acho que tu deixou isso muito esclarecido. Da escutativa, do poder que essa escutativa tem em gerar resultados, né? Não é só assim, pra ser, então quer dizer que é só ter um atendimento humanizado, só acolher, ser empático. Não, mas é que isso vai além. A gente precisa enxergar esse poder que essa comunicação tem além. E que isso vai te trazer resultados positivos também. Porque, tu é uma baita vendedora. E é por isso que tu também tá aqui hoje, né? Porque a gente tem já uma relação de tempos e que eu vi com os meus próprios olhos isso, sabe? Eu vejo dados, eu vejo informações de que, poxa vida, a Camila tem todo um conhecimento relacionado à comunicação, mas não é só a comunicação, é vendas também, né? Mas as vendas estão completamente ligadas à comunicação, né? E aí eu te pergunto, tu que é profissional da área da saúde, né? Eu não sou profissional da área da saúde, eu sou relações públicas, eu sou uma comunicadora, mas convivo com profissionais há mais de 16 anos. E sei todas as dores que esses profissionais da área da saúde têm. E eu quero que tu me diga se tu também enxerga isso nos teus colegas. Vamos lá. Tu acredita que muitos profissionais da saúde tenham, assim, subestimem esse poder que a comunicação tem? Infelizmente, acredito que ainda assim, tá? É por isso que a gente tá até falando mais sobre isso. A comunicação, ela tem o poder de te conectar, né? E quando tem uma comunicação com propósito, por exemplo, a venda, que é um tabu na área da saúde, a venda. Na faculdade, a gente não tem, né? Só que mesmo que tu não venda um produto, que nem eu hoje vendo um produto também, que é a prótese auditiva. Mesmo que tu só venda um serviço, né? Um psicólogo com a sua consulta, nutricionista, médicos, enfim. É um serviço, né? Se tu comunica com propósito, essa venda ela vai ser muito mais fácil, né? Porque tu tem que ter um propósito na tua comunicação. Então eu acredito que sim, que ainda o poder da comunicação é um pouco subestimado. Às vezes a gente quer delegar até para outros essa parte da venda. Digamos, o profissional ele atende, mas quem vai fechar um plano é a secretária, é uma pessoa que faz só a venda. E eu acredito que quando o profissional tá lá bem conectado com o paciente, a venda, claro, tem que passar números e dados, mas ela vai sendo uma consequência natural, né? E você já conquistou esse lugar de confiança e de intimidade, no qual tu vai poder entender se aquilo tá fazendo sentido para aquela pessoa, né? Porque daqui a pouco a outra pessoa que vai chegar só no final pode, daqui a pouco, botar todo o trabalho técnico a perder. Né? Então, eu, por exemplo, na minha rotina clínica, eu faço toda a parte
Da indicação do aparelho, da venda, do fechamento, do pagamento, todas as partes é comigo. Porque a pessoa ela já tá com confiança. E aí eu já trabalhei em outras empresas que a fonoaudióloga só fazia exame que havia um vendedor que tinha esse título. E eu acho que isso vira muito assim, é só um produto. Né? Tu tá vendendo um produto. E quando eu tô vendendo ali como fonoaudióloga, eu estou vendendo um serviço e, na verdade, eu não tô nem vendendo, eu tô só resolvendo uma dor dele. Isso tem que ser passado de uma forma tão leve que a pessoa, ela entenda, claro, que ela está comprando algo, mas ela veja isso como um investimento na saúde dela e não como um gasto, como, meu Deus... Como algo muito caro, meu Deus, eu não vou... Não. Entende? Por isso que daí vai ser a consequência, né, Camila? Aí vira a consequência. Porque tu já criou esse vínculo com ele, tu mostrou confiança, ou seja, tu mostrou que ele pode confiar em ti. Sim. Em vários pontos ali, através da tua comunicação, a forma como tu agiu, como foi a tua comunicação não verbal. Exato. E daí, é só continuar, é só seguir isso. É um fluxo. Mas o ponto que é que gera aquela objeção, né? Quando fala em vendas, tá errado. É errado vender. Tem muito essa objeção na área da saúde, né? E às vezes o paciente vai te dizer, nossa, mas isso é muito caro. Se geralmente o paciente está te devolvendo que é muito caro, ele pode ter certeza que ele ainda não entendeu o valor daquilo. Aí não vai adiantar tu negociar preço. Dar desconto. Nessa hora, se um paciente falar, isso é muito caro, e tu der um desconto, aí tu vai perder a venda. Olha que loucura. Mas e é o que isso. que tá? Então, já que tu entrou nesse assunto, o que se faz nesse momento? Volte duas casas nesse jogo da venda. Entenda o que ele ainda não entendeu. Porque tem um produto, né? Por exemplo, no meu caso, mas aí dá pra fazer em todos. Dá o teu exemplo. A pessoa tem a perda auditiva. Uma perda que não vai se resolver sem um produto. Tá? Eu tenho o produto e eu sou a ponte, né? Que leva ele. Que leva, porque vai precisar ter uma fonoaudióloga, uma regulagem. Então a pessoa, se ela resolver que ela não vai comprar ali, ou ela vai ficar com o tratamento não feito, que isso pra mim é uma dor muito grande, meu Deus, essa pessoa pode desistir de um tratamento porque eu não soube mostrar pra ela a importância, ou ela pode sair em outro local e comprar um pouco mais barato, mas daqui a pouco um produto que não vai ter a entrega que tu gostaria de ter, porque a gente sabe da excelência que a gente entrega no atendimento, e a gente sabe que o aparelho auditivo é algo que a pessoa usa por muitos anos o mesmo, então às vezes o mais barato não é o melhor pra ela, é que nem tu vai comprar um carro, vou comprar o mais barato, mas se a tua família é enorme, um carro pequenininho, vai suprir a tua necessidade? Não. E aí, às vezes, a pessoa vai só pelo preço, ela não vai ter algo que supra a necessidade dela. Então, geralmente, nessa hora que o paciente diz, é muito caro, eu volto pra entender, assim, se realmente é o valor, se às vezes ela tá com alguma outra coisa que ela não trouxe, que ela nem queria estar usando o aparelho ainda, que ela, por exemplo, não gostou desse tamanho, ela queria que fosse algo mais discreto, porque às vezes essa objeção vem reclamada ali de um preço, mas é outra coisa, né? Mas aí se tu entende que realmente é preço, é valor, daí vai entrar a tua parte de negociação mesmo, né? De daqui a pouco, hoje em dia a gente trabalha muito assim com créditos de acessibilidade para pessoas que realmente não têm condições. Aí tem bancos que têm, por exemplo, empréstimo para aparelho auditivo. Já bem focado. Aí a gente vai direcionando ela assim, ok, o dinheiro é um problema, mas esses e esses caminhos são a solução. Porque a pessoa não sabe, mas tu sabe. Tu então, tem que mostrar isso para ela. Então a gente entra ali até como um consultor, de assim, olha, por aqui tu pode ir, esse, né? Ou a gente entra às vezes até em negociação com filhos, a gente faz assim, olha, teve uma paciente que disse, Camila, eu não tenho, mas eu tenho 3 filhos, tu falaria com eles? Falo com os filhos, explico. Teve uma que de cada filho pagava uma parcelinha. Aí cada 3 meses eles tinham que pagar. Entende? Então a gente vai entrando Mas por que eu sabia disso? Porque ela me trouxe, que ela tem 3 filhos, lá no começo. São porque pessoas... escutou, viu como é que é a realidade, entendeu sobre o teu público e daí tu mostrou as opções. Então, dentro dessa realidade dele, o que se encaixaria mais, né? Porque assim, nenhum filho quer falar com uma mãe e não ser ouvido. Exatamente. Muitas vezes os filhos têm uma rotina corrida, não participam, a gente faz hoje em dia, usa a tecnologia, né, a nosso favor, liga de vídeo, deixa eles assim, participando da consulta, para eles participarem, ouvirem tudo, né, desde o primeiro momento. Então, a gente tem que unir forças. Eu não posso dizer para a pessoa assim, realmente, então,
não temos o que fazer. Isso jamais vai sair da minha boca. A gente vai achar solução. Eu tô ali pra achar solução e ser facilitadora. Esse é o meu papel. Ser uma ponte, não uma barreira, né? Exato. O papel é ser ponte. Uma ponte de luz, né? Uma ponte bem iluminada, inclusive. É verdade. Tá, e Camila, tu já trouxe alguns nortes, assim, pra nós, né? Mas tu tem algum outro exemplo prático, onde a boa comunicação gerou um resultado no negócio que tu atua hoje? Sim. Deve ter vários. Diariamente, então, né? Dá alguns exemplos aí. Pelo menos um exemplo pra nós. Vamos dar um exemplo. É que assim, existem pessoas que com aparelho auditivo, por exemplo, elas têm muito preconceito em usar. Tá. E aí, a gente às vezes tem que entender da onde que veio isso, né? Então a pessoa chega lá com muitos receios, não vou usar, não vou me adaptar, porque meu vizinho não se adaptou. E aí a gente tem esse papel de ir mostrando na prática que eles não estão sozinhos, tá? Porque às vezes quando a gente menospreza, não, é muito simples, a pessoa já chegou com isso, assim, não vou me adaptar porque é difícil, tá? Não quero usar porque é feio. Se tu bater essa objeção com assim, não, é muito simples, vai sim. Isso vai afastar ainda mais. Então, esse primeiro ponto da comunicação é o acolhimento. Então, é aquilo que a gente falou. Tu vai devolver para o paciente. Realmente, para algumas pessoas é muito difícil. Realmente, é algo que em alguns momentos vai aparecer. Mas, aí que entra, entende? Tu acolheu primeiro, mas assim, eu vou te ajudar a manusear. A gente vai escolher um modelo mais discreto. Tu vai ter um período que tu vai experimentar. Eu vou estar contigo, te orientando, te ajudando. Então, tu não vai estar sozinho. Realmente, sozinho seria bem difícil. Mas tu não tá mais sozinho. Hoje, tu tem uma empresa que tá te respaldando, uma fonoaudióloga com experiência que vai te ajudar. Então, fica tranquilo que desta forma, a gente faz, dá certo. E a gente passa essa segurança, sabe? Eu sei que é difícil, mas eu tô contigo. E aí a pessoa vai se desarmando. Tá, então vamos... Aí aceita. Quando começa a ver o benefício, aí quando aceita botar o aparelho auditivo, por exemplo, no ouvido, poxa, mas que bacana, eu estou ouvindo isso, eu não ouvia antes, isso é legal. Aí já começa a abrir, né? E vai se abrindo. Mas entende quando a pessoa chega armada, e eu entendo que às vezes a vontade que dá quando a pessoa traz uma objeção é quebrar ela de imediato. Então assim, é difícil? Não é. Vai aparecer? Não vai. Sim. Daí entra o negócio de estar só escutando pra responder. Exato. E não escutar pra escutar. Pra ter uma escuta empática aí, de verdade. Porque assim, se a pessoa tá achando que é muito difícil, não é tu falar que não é difícil que ela vai acreditar. Não. Tu tem que mostrar de outra forma. Eu sempre falo assim pros meus pacientes, a parte difícil é o que faço. Então assim, pra ti vai ficar a parte mais prática. Porque assim, eles entendem que realmente, então tem uma parte que é difícil, eu não vim de todo errado aqui. Não é fácil, mas a parte difícil me afono que faz, entende? Então eu nunca digo assim, se ele me trouxe isso como uma verdade absoluta, que para aquela pessoa estar verbalizando isso eu não vou dizer que não é. Entende? Então essa é uma estratégia de comunicação. E aí tu vai te conectar com a pessoa, ela não vai nem entender como. Mas é porque ela vai dizer, nossa, eu já fui já aconteceu isso, né? Trazendo exemplos práticos. A pessoa me fala, poxa, eu já fui em vários lugares e nunca me atenderam desta forma. E eu fico pensando, qual forma? É essa. De tu não ficar gerando mais barreira, de tu ser essa ponte, de ser uma ponte bem iluminada, que tu vai clareando os caminhos e vai guiando essa pessoa para onde... Aí que tá o ponto, pra onde tu acha, né, como profissional, tu acredita que é o melhor lugar. Daí vem a tua parte técnica, aí, né? Aí tu precisa guiar, porque também não adianta o paciente chegar cheio de objeção e tu acolher elas, mas sem direcionar. Acolher a objeção com direcionamento, aí dá o sucesso. Porque o que acontece? É a base do teu conhecimento técnico, né? Tu, como fonoaudióloga, tá dizendo, olha, esse aparelho aqui, ou essa situação aqui pra ti é melhor, por causa disso, disso e disso. Então, tu vai explicar a parte técnica, mas não basta só tu saber essa parte técnica. Porque saber somente isso, eu vejo hoje isso como um elemento básico da tua necessidade como profissional, se tu quer se desenvolver na tua carreira, né? Isso é básico. Porém, um básico que nem sempre é feito. Sabemos, ok. Mas vamos considerar isso como básico. Tem que ser feito. Agora, a tua comunicação vem como um elemento a mais, uma habilidade comportamental que tu tem que ter desenvolvida para que tu consiga se conectar mais com os pacientes, receber os pacientes de uma forma diferente, ter um acolhimento, ter uma empatia, porque tudo isso que tu sabe falando é ser empático também.
né? Também tem esse significado. Então, o escutar de verdade, que nem tu já fazia lá aos 22 anos, né? Isso tu já era uma pessoa empática lá naquele momento. E tu praticava empatia naquele momento já, só que não é só praticar empatia, tu tem que, além disso, saber se comunicar também. Exato. E todas essas são habilidades que podem ser treináveis. A gente vai falar depois sobre isso, né? Mas um ponto é, como então, Camila, que tu enxerga que o profissional da saúde ele pode ajustar a comunicação dele, tá? Para ela ser mais acolhedora, né? Mais clara, principalmente. Porque o que eu vejo? Como esse profissional, geralmente, ele tem um conhecimento técnico muito grande, ele basicamente pensa com base nas palavras técnicas dele, né? Sim. E quando ele tá pensando, ele tá comunicando ali também com o paciente, digamos que o paciente recebeu um diagnóstico de um câncer, recebeu um diagnóstico de uma doença difícil, algo, né? E ele recebe aquilo, e ele tem um monte de informação. A partir de agora, tu vai ter que começar a fazer quimioterapia, vai ter que te encaminhar para um cirurgião oncológico, tu vai ter que fazer esse e esse exame, e ele tá ali. Ele tá simplesmente raciocinando sobre aquilo tudo, tem as emoções, os sentimentos, aquele medo, o que vai ser de mim agora, será que eu vou morrer, e a minha família, e os meus filhos, e como vai ser, e o médico tá ali, blá, 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 ele vai sair daquela consulta, daquele atendimento, completamente perdido, instável emocionalmente, com um monte de papel, sem saber o que fazer. Então, como tornar essa comunicação mais clara, mais acolhedora, com o intuito de sabendo que aquela outra pessoa ali tem um universo de sentimentos, tem um monte de coisa que ela tá passando, ela tem N situações que por vezes tu nem imagina, mas ela tá ali na tua frente, ela tá confiando em ti, então tu tem que ser um profissional naquela altura, daquela expectativa que ela tem, né? Então, como ser mais claro? Porque aquilo que a gente pensa muitas vezes, aquilo como tu falou que o óbvio precisa ser dito, né? Como que a gente consegue traduzir isso para que a gente tenha certeza de que o outro entendeu realmente, e não somente a gente, não, mas ele entendeu. Porque se tu perguntar para ele, tu entendeu? Ele vai dizer, e ele vai sair dali completamente perdido e não vai ter entendido nada, né? Então, como fazer isso? Eu acredito que esse caso que tu trouxe, né, dos médicos dando diagnóstico, realmente ele é um grande desafio da medicina. Eu acredito que seja dos maiores, né, tu dar um diagnóstico. As difíceis que a gente fala. E aí, nesse caso, precisa muito, né, entrar a ferramenta do acolhimento. Isso. Eu sempre, quando eu falo de acolhimento, eu gosto de ter uma frase em mente, que não é uma frase que tu vai falar pro teu paciente, mas eu sempre penso que essa pessoa que tá na minha frente, ela é o grande amor da vida de alguém, né? Então, assim, quando essa pessoa é um grande amor, se fosse o teu, né, grande amor, como que tu gostaria de receber essa notícia difícil? E aí isso nos ajuda na empatia. Mas, às vezes, sim, tem que ser dito, né? E aí eu acredito que nessa hora, a questão da linguagem adequada, tá? Por exemplo, a notícia pode ser dura, né? É difícil dar um diagnóstico, um diagnóstico comprometedor. Mas daí nessa hora a gente vai usar da linguagem não verbal como uma ferramenta de acolhimento, porque o que vai sair da tua boca é palavras duras, mas o teu olhar vai estar no olho, né? Tu não vai estar dando uma notícia, por exemplo, de braços cruzados, que gera um distanciamento. É uma hora que tu pode te posicionar mais próximo. Se possível, eu geralmente no meu consultório, eu vou para o lado do meu paciente, onde tem uma cadeira, não fico com a mesa no meio, sento do lado, olho no olho, converso, explico. Nessa hora, o mais objetivo possível. Como a gente falou no começo, ser um bom comunicador não é falar muito. Eu sugiro, assim, ser objetivo, dar as partes mais teóricas por escrito e usar o teu tempo de consulta falando de uma forma clara. E quando eu falo de uma forma clara, é sem muitos termos médicos, sem muitos termos técnicos, né? Simplificar. Dizer, olha, o que tu vai ler aqui tá bem detalhado, mas eu vou te resumir de uma forma sucinta. O que tu tem é isso, o que nós iremos fazer a partir de hoje é aquilo, e vai dar certo, ou o prognóstico é bom. Dar uma mensagem de acalento no fim, mesmo que seja um diagnóstico difícil. Então, ou eu vou estar contigo. Aí tu fecha com esse acolhimento. Os dados mais técnicos, às vezes passar para um familiar, enfim, né, que nem eu, às vezes pro aparelho é muito... Quem que vai fazer essa parte, por exemplo, troca de pilhas?
é a cuidadora. Então eu vou te passar depois. Ou quem que vai resolver? Fala com quem vai fazer. Porque o teu paciente nesse momento que está recebendo um diagnóstico, ele precisa de acolhimento. E de um respaldo. Para quê? Para ele aderir ao tratamento. Exatamente. Porque Esse se ele... agora aderir. Aí depois vai ter uma outra consulta de falar de dados mais técnicos, né? Mas eu acredito que nesse primeiro momento seria isso. É usar a linguagem não verbal a nosso favor. Que daí são pequenos detalhes que mudam. Por Fazem exemplo, toda a diferença, pensa agora, trouxe o exemplo de um médico, né? Se o médico sai dali, senta do lado e, né, com todo respeito, olha, poxa, hoje que eu quero te falar isso, a pessoa vai dizer o quê? Meu Deus, que médico maravilhoso, humano, que me trouxe isso, Muitas né? vezes ela talvez não consiga nem transformar em palavras, mas ela vai, nossa, aquele médico é muito legal. Exato. Daqui a pouco ela vai transformar em outras palavras, mas ela vai ter criado a conexão. Isso, ela vai querer fazer. Tem que fazer uma cirurgia? Vamos fazer. Tem que fazer um procedimento? Iremos fazer, porque eu confio nele. Isso aí, vai ter gerado a conexão e a E confiança. isso pra tudo, né? Que nem até... A gente vai trazer uma nutricionista, por exemplo, às vezes tem que passar uma dieta, alguma questão, um tratamento ali que seja mais, um tratamento oncológico, tem que ter uma dieta mais específica. Então, tu trazer isso assim de uma forma mais acolhedora, tu pode ter certeza, esse paciente vai aderir mais ao tratamento, que é o que a gente quer de fato. Exatamente. Né? Então, a gente precisa comunicar isso de uma forma certa, e sempre tem mais de uma forma de comunicar o mesmo assunto. Né? E outra ferramenta, Ingrid, que tem que falar nessa hora, é o tom de voz. Fala, o tom de voz, ele é magnético, ele é uma ferramenta que tu pode usar pra mudar, às vezes, até o sentido da fala, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa chegou no lugar, tu fala assim, nossa, que bonita, ou assim, bonito, né? Tipo, 2 tons, uma frase com uma mesma palavra. Então, o tom de voz, ele muda. E na hora de dar um diagnóstico, na hora de pedir, assim, pra pessoa entrar contigo em um tratamento, o tom de voz ajuda. Então, um tom de voz mais manso, mais calmo, olho no olho. Não vai dar uma notícia ruim num tom de vai dar tudo certo. Não é agora. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar acolhedor e o tom de voz adequado. Bom, e daí, tu nos traz, na verdade, né, falas e questões práticas, né? Tu trouxe exemplos, tu trouxe que sempre tem mais de uma forma de falar a mesma coisa, né? E esse tom de voz, pra mim, a questão da comunicação não verbal faz todo sentido em tudo. Por que a gente tem tantos problemas em comunicações via WhatsApp, né? Porque a gente tem os elementos da comunicação não verbal ali. Exato. E aí, isso causa muitos transtornos em atendimentos, transtornos em N pontos que a gente precisa olhar pra isso, né? Mas a gente precisa entender, na verdade eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que tu explique ela como fazer isso, né? Tá, vamos lá. Falar bem pra ti, é dom ou é treino? E se tem como a gente desenvolver essa habilidade? Uma questão polêmica aí, que alguns profissionais dizem, não, mas é dom. E na verdade quero entender a tua opinião e a tua visão como profissional, principalmente, né? Bueno. Falar bem é treino, não é dom. Eu deixo claro, essa é a bandeira que eu levanto, tá? E explico. Explico o seguinte, há uma confusão, Ingrid, que pessoas comunicativas falam bem. E não é sobre ser muito comunicativo. O falar bem, por que é treino? Porque é a própria pessoa saber qual é a essência dela. Então, por exemplo, se é uma pessoa de menos palavras, mais calado, mais tímido, ser um bom comunicador não significa tu sair da tua essência, tu a partir de agora dar opinião em tudo, falar tudo, não. Mas é quando tu falar, tu ser ouvido e tu ser lembrado. Eu acredito que esse é um bom comunicador. Quem nunca foi numa palestra de mais de horas e quando saiu de lá alguém te perguntou, ai, como é que tá a palestra? Tava muito boa, né? O que tu aprendeu? Ai, falou um monte de coisa sobre comunicação. Se tu sai de uma palestra, de um lugar e tu não tem algo pra levar contigo, essa pessoa não foi uma boa comunicadora, né? Então tem que saber comunicar com propósito, clareza, propósito, ter uma intenção comunicativa e não sair da tua essência. Que eu acho que o que gera maior
a maior questão, assim, que as pessoas acham que para ser um bom comunicador vão ter que falar muito, e aí se a pessoa é mais tímida, ela vai dizer, não, nunca vou conseguir falar tanto. E não é sobre gera isso. uma objeção, né? Gera essa objeção. Então, por exemplo, no curso de oratória, quando eu dei aula, tinha vários alunos tímidos, e que a gente trabalhou muito sobre, assim, a tua essência. A pessoa dizia, a vida inteira sempre foi assim, eu não gosto, nem gosto de falar muito, nem tenho esse objetivo. Mas aí a gente vai lapidando o jeito daquela pessoa. E uma pessoa que fala menos e fala bem, quando ela fala, ela é muito ouvida. É verdade. Né? Às vezes uma pessoa que é muito comunicativa fala todo o tempo, as pessoas já não dão mais tanto aos ouvidos, né? Então, é treino. Eu mesma, quando comecei a atender, falava, sempre gostei de falar, mas hoje, se eu olho para trás nos meus atendimentos, eu penso, nossa, como eu evoluí. Porque é o treino, a experiência, estar sempre buscando melhorar. Não achar que já tá bom o suficiente, ter essa humildade de, olha, eu falo bem, mas posso melhorar aqui. Eu tô sempre me imaginando assim, não, isso aqui, Camila, essa semana, esse mês eu vou trabalhar isso em mim. Eu boto metas de comunicação. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Fala. Diminutivo. Que é uma coisa que destrói a comunicação, que deixa ela bem empobrecida e infantilizada, é falar no diminutivo. Exatamente. Então, por exemplo, se você é profissional da saúde, ou você no dia a dia fala, ai, deixa eu anotar uma coisinha, vou te dar um remedinho. Vou olhar tua orelhinha, deixa eu ver aqui o dentinho, uma dentista, tudo que for no diminutivo vai diminuir. E a gente às vezes fala porque parece que gera uma questão de ser mais simpática, né? Principalmente a mulher tem isso. Mas na verdade não é aí que a gente vai ganhar a simpatia dos pacientes, né? E aí, muitas vezes a gente tá falando, deixando a nossa comunicação mais empobrecida, mais infantilizada, com um detalhe que poderia ser resolvido tirando o diminutivo. Então é uma forma bem fácil, assim, de já evoluir o nível da tua comunicação. Não falar mais no diminutivo. Aí só um momentinho. Aguarde um momento, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Vou verificar. Entende? Então, é uma pequena mudança, mas que já passa uma outra... só um postzinho. Quer um cafezinho. E às vezes é uma forma acolhedora e dependendo do público, da pessoa, ok. Só que, por exemplo, quando eu tô nessas minhas metas, né, de me treinar, eu penso, não, esse mês não vai ser nem um cafezinho. Aceito um café, né? Posso te servir um café? E aí, na verdade, tu tá sempre se policiando também, né? E aí tu vai melhorando. Isso foi. Daí vai pra vício de linguagem. O que eu tô falando muito? É muito né? É muito... Sei lá, tem pessoas que falam tipo... Tem muitos vícios, né? Muitos. Então, esse mês, então, é vício de linguagem. Então, eu faço isso comigo. E eu percebo que me ajuda. E a gente até, entre a equipe, se ajuda, né? Olha... Eu comento com as gurias que eu já tenho mais intimidade. Tu tem esse vício de linguagem. Posso te avisar quando tu fazer ele? Que é aquele... Tu pode pedir para um amigo, pro marido. Eu acho ótima essa dica. Essa dica ajuda muito. Uma pessoa que é da tua intimidade. Não vai dizer na frente de um paciente, ninguém. Mas tu vai pedir para sinalizar. Tu vai ajudar a comunicação dessa pessoa, né? Isso é uma... Isso é um baita... É uma recomendação, porque a pessoa que fala, ela fala sem se sentir. Não percebe muitas vezes, né? Inclusive, eu estava dando um treinamento há um tempo atrás com uma equipe de secretárias, de profissionais de atendimento, e ela justamente disse isso, esse relato. Foi incrível isso, assim. Porque ela disse, olha só, eu falava sempre assim, mãezinha, tu quer fazer um atendimento, eu vou marcar então uma consulta, vou deixar marcadinho aqui pra ti, tá? E ela relatou sobre isso. E aí, quando eu falei, né, dessa questão do diminutivo, de não usar e tal, e eu achando que eu tava arrasando. Ela mesma disse isso, né? E eu disse, pois é, são esses pequenos detalhes que a gente vai percebendo o quanto a nossa comunicação pode melhorar. Porque é algo que a gente vai vivenciando tão no automático no dia a dia, a gente aperta o botãozinho do play ali, só vai, né? E não para pra perceber, será que eu tô me comunicando bem mesmo? Será que as pessoas estão me entendendo? Será que esses conflitos que eu estou vivendo na minha vida não são por causa da minha comunicação? Exato. Porque quantas vezes a gente tá né? A gente tá até numa discussão nos nossos relacionamentos mais íntimos ali, com o nosso marido, enfim, né? Com o filho. Porque a gente não tá observando a nossa comunicação. Às vezes a gente tá numa briga onde a gente tá indo para um lado que a gente nem lembra mais por que começou, porque foi um erro de comunicação ali. Algo que tu não deixou claro, algo que não ficou muito bem pro outro, né? Porque a gente não só fala, às vezes, naquela... do dia a dia, na correria, manda tal coisa, faz isso. E aí isso pode gerar um problemão que às vezes era muito simples de se resolver.
Então, é nesses pequenos detalhes que a gente vai percebendo que a comunicação, ela está em tudo. Em tudo tudo. tá comunicando. Em tudo. A gente aqui tá comunicando, né, Camila? A forma como a gente tá se vestindo, a forma como a gente tá se portando, como as nossas mãos, tudo tá comunicando. Tudo comunica. E eu percebo assim, ó, que há um conflito maior, né, Ingrid, na comunicação oral. Porque na comunicação escrita existe um padrão mais pré-estabelecido. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E isso, na verdade, deveria acontecer na comunicação oral também. Então, se uma pessoa chega largando um assunto assim do nada, eu brinco assim, introdução. Eu achei ótimo essa. Introdução, a gente já sabe, né? Quem trabalha comigo. Por exemplo, paciente Maria. Volta. Qual? Porque às vezes o cérebro do ouvinte, no caso, se eu sou ouvinte, eu ainda nem conectei nessa história. Quem é? Introduz, qual o contexto? Aí desenvolve e no final conclui. Exatamente. Porque a gente peca. O principal erro que eu vejo é a introdução e a conclusão da comunicação oral. Isso não é estruturado, assim, introdução, mas isso tem que acontecer. Você tem que introduzir, desenvolver e concluir. Exatamente. Porque geralmente as pessoas não concluem, no final fica, é isso. Claro, não é isso. Às vezes tem apresentações, né? E que daí, né? Empobrece muito. Então é só isso. É só isso. Ou tipo, é isso. É isso. Né? Então, assim, uma comunicação que tu vai escutar, porque tem pessoas que têm essa fala magnética, que ela vai contar um relato do dia a dia dela e tu quer ouvir. E tu pode perceber a estrutura. Essa pessoa, ela vai te introduzir. O que ela vai contar? Ela vai dar, hoje em dia chama de spoiler, né? Vai dar um spoiler ali. Vai contar e vai concluir, de preferência de uma forma impactante ou com uma conclusão, no sentido assim, concluir um sentimento. A conclusão, quando ela vem com sentimento, ela impacta mais. Então, daí... A comunicação com sentimento impacta, né? Então, tu faz a pessoa sentir o que tu sentiu. Mesmo se tu não estava, por exemplo, numa viagem que tu tá contando. Então, isso na comunicação escrita é muito estruturado e na oral deveria ser. Não é, mas... Com treino, com essa percepção do que eu preciso fazer, tu vai ter uns caminhos. Porque o que as pessoas me falam é, tá, mas como que eu vou fazer essa comunicação ser clara? O como é isso? É tu ter esse conteúdo estruturado. E tu tá presente naquilo, né, que tu tá fazendo. Sim. Porque talvez, eu percebo muito isso, que as pessoas, elas estão sempre pensando no futuro, né? Sempre pensando naquilo, no próximo compromisso, na próxima coisa, e elas não estão presentes. Porque quando tu tá presente, de fato, naquilo que tu está fazendo, tu vai olhar, porque pra mim é muito automático já, né? Por exemplo, escreva uma mensagem no WhatsApp. Volto, reviso o que eu escrevi. Ah, mas isso aqui não tá claro, vou ali de novo. De fazer essa leitura de novo, muitas vezes uma leitura em voz alta ali, tá, faltou isso aqui. Pra ver se tu tá realmente comunicando tudo aquilo que precisa ser comunicado. Porque às vezes é só uma pergunta solta no meio do nada e não, contextualiza, né? Muitas vezes eu faço esse exercício muito até aqui com a equipe. Às vezes eles vêm e me trazem, Ingrid, e tal coisa. Tá, mas qual é o contexto? Mas do que tu tá falando? De qual cliente? De como que é? Né? Então, assim, contextualiza. É a introdução, desenvolve e a conclusão. Então, é isso. Esse é um grande desafio. Eu vejo que, assim, é um desafio meio generalizado, assim. Tipo, todo mundo tem isso, principalmente falando nos dias de hoje, que a gente tá ali, é celular, é tudo, e que a gente acha que as pessoas vão entender o que a gente vai falar, e se, na verdade, ela tá em outro mundo, né? Que a gente nem gerou essa conexão ali. Então, tem muitas coisas quando a gente fala em relação à comunicação. Bom, e eu quero te fazer algumas perguntas com relação à equipe, a trabalho, né? A gente sabe que tem muitos profissionais de saúde que nos assistem aqui e que lideram equipes, né? Que fazem gestão, ou que têm equipes nos seus consultórios, ou que daqui a pouco são enfermeiros, por exemplo, que lideram equipes. Enfim, tem N profissionais que têm equipes abaixo deles que precisam fazer uma boa gestão, né? E como que a gente ensina essa equipe a se comunicar bem, né? Se a gente pode, de alguma forma, ajudar nisso. Principalmente na questão do atendimento inicial, né? A gente fala aí de equipes de atendimento, por exemplo, secretárias, por exemplo, profissionais que atendem pacientes à beira-leito. Tem N coisas, né? Mas como que a gente pode olhar para essa equipe e tentar ensinar, tentar mostrar para ela o valor que essa comunicação tem, Camila? Boa. Como líder, tu diz, né? Isso, como líder. Eu acredito que o líder, ele é a pessoa que vai dar o exemplo, né? O primeiro passo hoje em dia, é dar o exemplo.
A gente vai falar com palavras, mas é realmente o exemplo que convence. E o outro passo é a questão da estratégia dos processos. Eu acredito que quando a gente vai estruturando uma equipe, por exemplo, como é que é esse processo de marcação de consulta? Todo mundo tem isso bem claro, porque aí não importa, digamos, quem atenda, se um dia for uma outra colega, ou se for o paciente A, B ou C, vai ser todos atendidos da mesma forma. Perfeito. E daí, esse processo bem estruturado vai ajudar. Então, como que é o processo de marcação de consulta? Como que é um processo de chamar um paciente? Né? Então, ter isso estruturado, como se fosse um padrão mesmo de atendimento, da equipe alinhado, que aí todas da equipe vão atender do mesmo jeito. E aí, qual o jeito? Isso vai ser desenvolvido conforme, né, com a equipe gostaria. Empresa, né? Mas o que eu daria, assim, de sugestão para todos é um sorriso. Não custa nada, é de graça. Se eu fosse colocar, assim, pré-requisito para secretárias é ter sorriso no rosto. Porque não tem nada melhor que ser recebido com um sorriso. Né? Então, é um bom dia com um sorriso, é olhar no olho, porque muitas vezes a pessoa que está no atendimento está assim no computador ou está no telefone e só dá um bom dia sem nem olhar. E nem se toca então, ali. cruzar um olhar, um sorriso, não precisa ser um grande sorriso, mas um semblante, né? Exato. Isso aí já seria um processo, por exemplo, alinhado. Mas aí como é que o líder vai pedir isso se ele chega na empresa e não dá nem bom dia sorrindo e passa assim mexendo? Então, o exemplo e o alinhamento de processos. Tu enxerga dessa forma. Eu enxergo dessa forma. E é forma. bem isso, né, Camila? Não adianta tu dizer, a fulana... Engraçado, né? Sempre quando eu vou naquele lugar, a fulana me trata muito bem. Mas daí tem a ciclana que nem abre a boca pra me dar um sorriso, pra me dar um oi. Então, assim, a importância de ter tudo padronizado. Porque daí não é assim, é a pessoa, é o negócio em si, É o negócio. né? E daí não diz respeito mais a e sim ao negócio em si, porque acaba manchando o teu negócio no final das contas, né? É o teu nome que tá ali por trás. Então é muito importante, né? Bom, tem muitas coisas, tá? Eu preciso estruturar agora, decidir pra onde a gente vai na nossa conversa. Tá, certo. Porque infelizmente o nosso tempo, ele tá passando muito mais rápido. A gente vai fazer uma parte 2, né? Vai ter que ter uma parte 2. E eu quero te perguntar o seguinte. Sim. Tu já viu, assim, casos, tanto na tua experiência, quanto daqui a pouco que tu já tenha visto com outros colegas em outros lugares, onde a comunicação ruim fez algum paciente desistir? No sentido, assim, desistir de fazer o tratamento proposto, desistir de comprar algum produto, enfim, né? Já viu casos e que exemplo, o que aconteceu ali que a comunicação foi ruim? Sim, já vi, né? Pela minha experiência, geralmente o que chega até mim é os casos que vêm de outro lugar, né? E não dá certo. Claro, eu também já faço esse exercício de quando às vezes a pessoa não fecha um tratamento conosco, ou quando o paciente desiste, o que eu fiz, ou como eu poderia ter entregue melhor. Esse exercício é bem importante da gente fazer bem na humildade mesmo, né? De, poxa, por que não deu certo? E o que eu percebo sempre é quando, 2 pontos. Quando esse paciente ele não foi escutado de fato, quando a gente quis resolver o problema dele com algo que a gente achava que era o melhor para ele, tá? Mas que não era o que ele de fato queria. Então, quando a gente pensa, às vezes com a nossa lente do nosso óculos, entende? A gente pensa, poxa, por exemplo, um paciente é jovem, então ele vai gostar de ter conectividade no celular, então vou indicar esse aparelho, ou vou fazer um tratamento assim, porque eu acredito que pro estilo de vida dele isso combine. É quando a gente faz um tratamento pautado no que a gente acha, isso vai ter grande chance de dar errado, né? E outra questão que mata, assim, os atendimentos, que a pessoa põe tudo a perder, é quando ela não passa segurança. Né? Então, às vezes o paciente tá pronto, tá querendo, e tu até achou já o produto certo, mas na tua comunicação isso não vai estar sendo passado. Tu vai falar palavras do tipo, eu acho que esse é o melhor tratamento para ti. Tem muitas coisas que envolvem uma boa adaptação, por exemplo. Então, palavras como acho, coisas, são 2 palavras que têm que sair do nosso vocabulário. Eu acredito. E que coisas são essas? Porque quando fala coisas, fica um mistério, né? Muitas coisas. Que coisas? Não. Fale, cite nomes. Então, às vezes, uma comunicação insegura, a pessoa, ela pode até estar querendo o tratamento, mas ela não vai sair no sonoro, sabe? A pessoa vai começando assim, não ela na verdade talvez não saiba, né? Nem saiba o quê, mas, eu acho, esse aparelho é bom. Eu acho que é, né? Eu acho...
Algumas pessoas que botaram, gostaram. E tem elementos da comunicação não verbal, né, Camila? Que acabam mostrando uma insegurança, né? Total. Então, assim, às vezes a pessoa tá muito fechada, parece que tem pessoas que às vezes não estão querendo atender, e aí vão se fechando na cadeira, vão se encolhendo, vai fechando. Então é isso. Aí a pessoa às vezes tipo, já se afasta, já vai falando, não é isso. E aí isso é a comunicação matou. Aí a pessoa vai dizer o que eu vou pensar. Então tá bom, obrigada, eu vou pensar. Tchau, esquece. Para retomar esse paciente vai dar um trabalho muito maior. Não, então pensa, o que a coisa me chama. Não, esse vou pensar não existe. Tu já tem que entender, quais pontos que não ficou claro, eu quero te ajudar a esclarecer. Quer fazer mais uns dias de teste? Quando que então tu retorna? Já vamos deixar marcado aqui, tu vai pensar, ou final de semana, vai discutir com a tua família, segunda 8 horas dá pra gente vir aqui pra finalizar? Já direciona. Porque, conduz, né? Conduz. Porque se vai pra casa e vai pensar depois, quem vai fazer esse trabalho de retomada vai ter muito mais serviço. Com certeza. Olha só, tu tá, além da comunicação, tu tá falando muito sobre vendas, sobre área comercial, né, de empresas. O que é sempre gera muitos mitos, gera muitas dúvidas, gera muitas inseguranças no profissional da saúde, porque ele sempre diz assim, eu não sou bom vendedor, eu não sei vender errado na área da saúde, meu Deus, como que eu vou vender? Não posso vender, medicina, ou a área da saúde precisa ajudar os outros. Primeiro ponto, né, os boletos não se pagam sozinhos, a gente precisa olhar como um negócio, as coisas precisam acontecer, o dinheiro precisa ser movimentado e a gente precisa entender que vender é bom, tu tá ajudando as pessoas, né? E tu é uma ótima, além de comunicadora, também vendedora, né? Sim. E pergunta pra ti, né? Se tu, né, como já profissional que já atua há muito tempo nisso, faz isso há muitos anos, tu costuma treinar a tua comunicação e principalmente, né, a tua habilidade pra vendas, ou isso é algo muito intuitivo teu? Não, é muito treinado. Por quê e como? Inclusive, recentemente eu fiz um treinamento de vendas com a Karine Andrade e ela trouxe uma frase que me marcou muito, que é vender é ajudar ao outro sem negar a si mesmo. Que forte. Forte, né? Porque a gente tem essa veia da área da saúde de muito ajudar o outro. Quem entra na área da saúde é uma pessoa que gosta de ajudar. O meu nome, Camila, o significado dele é ajudadora. Nossa, então, assim, eu já nasci predestinada a ajudar, né? Eu brinco. Porque tem esse significado no meu nome. E eu realmente amo ajudar as pessoas. É uma coisa, assim, que me realiza. Porém, eu tive que quebrar esse paradigma de ajudar o outro é maravilhoso, ponto, porque eu também tenho que construir a minha vida, né? Então, eu tive que quebrar esse paradigma e hoje eu falo muito abertamente sobre vendas de fato e gosto de vender e acho que isso traz um resultado bacana. Quando meus pacientes falam de números comigo, eu não me constranjo, né? Eu falo muito abertamente com eles e eu acho que isso mudou o jogo. Quando eu comecei a entender que a venda, ela não era feia, né? Que eu tava ali prestando um serviço de alto nível e que nada mais justo eu cobrar por isso, né? De uma forma honesta, justa, né? Sem nenhuma discrepância. E quando às vezes os pacientes me trazem, né, Ingrid, assim, eu já ouvi: nossa, Camila, mas o teu produto, o teu serviço, ele é bem mais caro, né? É bem mais caro do que eu já vi por aí, eu já vi bem mais barato. Na internet tem bem baratinho, hoje em dia a internet, né, tem tudo baratinho. E eu sempre digo pra eles, assim, eu falo de números com eles, eu falo realmente, o meu serviço pode ter um valor maior, mas é que eu não acredito que eu vou entregar o melhor atendimento, o melhor aparelho, o melhor tudo que eu quero te entregar e também o menor preço. É incompatível, né? Então, geralmente, vai ter um produto linha de entrada para as pessoas que querem um valor menor, que precisam, mas quando tá vendendo um produto de alto nível, ele não vai ter o menor preço. Isso não tem nem cabimento. Não. Né? Então a gente não faz sentido. Trazer isso pra eles. Quando eles escutam isso, mas realmente o produto top de linha, ele não tem um porquê, né? Aí a pessoa vai se conscientizando, mas se tu já te fecha ali de, pois é, mas tá muito caro, eu vou ver o que eu consigo fazer, aí tu já estragou ali todo o teu posicionamento, que às vezes tu constrói, assim, né? E a segurança também. Insegurança, o teu posicionamento. Então, eu tenho, claro, não. O meu preço é justo, o valor da consulta que eu quero cobrar é justo pelos cursos que eu tenho, pelo tanto que eu estudo. E tu vai atrair esse público que quer consumir isso e tu vai entregar o que tu prometeu.
Acho que a questão toda é essa entrega. E aí tem a coerência, né? Entre o discurso e a entrega. Exato. O que tu entrega realmente, né? E aí é aquilo, quem vê o valor não discute o preço e tá tudo certo. Camila, tu é professor, além de fonoaudióloga, que atua, né, dentro de uma clínica de soluções auditivas, tu é professora de oratória, de comunicação, de desinibição, tu falaste para nós no início, né? Então ali tu com certeza convive aí com muitos alunos que estão querendo melhorar essa comunicação e que acontece, tem muita timidez, tem muita insegurança, tem muitas coisas ali, muito sentimento, as coisas, ó, que tu falou. Viu como a gente fala? Os sentimentos ali, né? O que tu percebe, Camila, que seja a virada de chave dos alunos que estão buscando, porque se eles estão ali, sinal de que eles querem se desenvolver, eles querem melhorar, né? Mas eles chegam de uma forma e eles saem de outra forma, Totalmente. né? E tem algum momento que é a virada de chave que esse aluno tem ali, no tipo, aconteceu tal coisa que ele enxerga e aí começa a se desenvolver. Que momento é esse? Esse momento foi muito bonito. Esse ano já finalizei a primeira turma, né, do Senac, e no segundo semestre vai ter a outra. E ali é um público bem variado, são 25 pessoas com vários tipos de trabalho, área da saúde, área comercial, varejo, tem de tudo. Idades também. E tem as pessoas que são bem comunicativas e estão ali para se desenvolver, e tem as pessoas que são bem mais travadas. Mas o que foi o ponto-chave, e o meu filho não se enganou, quando eu montei o curso, o nome do curso era Dicção, Desinibição e Oratória. Mas eu peguei o pilar da desinibição e puxei para o primeiro momento. Porque ninguém nasce travado, mas a gente vai se travando ao longo da vida, com todas essas camadas que a gente vai se colocando, que a sociedade cobra, desde a época da escola, né? E aí a gente, às vezes, tem um passado que não precisa definir o teu futuro. Digamos, se na escola tu não era a pessoa que mais gostava de apresentar um trabalho, às vezes a gente carrega esse rótulo pra vida toda. Só que tu não tá mais naquela escola. Tu não tem mais 15 anos. E por que hoje tu ainda tá trazendo isso? Então, o que te trouxe até aqui não necessariamente precisa caminhar contigo. Né? E aí, nestes primeiros 3 dias, assim, primeiros 3 módulos do curso, foram quando eu trabalhei essa parte das crenças limitantes em relação à sua comunicação. O que tá te travando? E quando cada um acessou a sua trava, porque cada um vai ter o seu motivo, o curso fluiu. E nesta aula, inclusive, teve muito choro. Eu imagino. Foi muito bonita. E eu fiz e eu tenho o meu desafio como professora, foi sair do consultório que eu atendo 1 a 1, né? E que eu tô 100% entregue, aquilo que eu falei, aquela pessoa, 100% personalizado pra ela. E aí eu tive um desafio como professora de atender uma turma. Grupo, né? Mista, né? Cheia de diversificações de gênero, classes e tinha desde 14 anos a 56, pra te ter ideia. Então era bem misto. E aí, quando eu botei todos numa roda e a gente falou sobre isso, foi muito bonito, porque muitas vezes a dor do outro também é a nossa, e aí a gente já cria essa questão de identidade, e aí todo mundo foi tirando suas travas, trazendo, e depois o curso fluiu bem. Então eu acredito que o ponto-chave para quem tá travado na comunicação é buscar o que travou. Porque às vezes foi um episódio, foi uma fala que a vida inteira um pai e uma mãe te falou sobre não ser bom bastante, ou não fala quando não é chamado, às vezes alguma coisa que tu foi ouvindo ao longo dos anos da tua criação que te travou. E depois de destravar, daí tu vai lapidando, através da dicção adequada, e tom de voz, clareza, postura, comunicação não verbal. E depois, por último, a gente entrou no pilar da oratória, que daí é esse storytelling, essa parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, é sobre ter uma fala que leva a pessoa do ponto A para o ponto B, que ela vai estar presa contigo, que ela, mesmo que ela queira, tem um compromisso, mas só um pouquinho que eu estou ouvindo. Quem nunca tá vendo um vídeo, falta um pouquinho pra terminar, e tu pensa, meu Deus, mas eu não quero pausar esse vídeo agora. Então isso é a oratória, essa é a comunicação que prende, é a cereja do bolo. Mas tu não vai ser um bom comunicador se tu ainda nem destravou lá o começo. E aí que as pessoas às vezes querem performar num lugar de fala que nem seria o da essência dela, entende? Que ela vê, o fulano fala bem assim, então vem imitar ele.
Não Vou é falar tudo bem. aí. Não é tu. Eu falo bem, mas não é o bem que a Ingrid fala e não é o bem que o Jota fala, por exemplo, uma pessoa que eu adoro escutar, mas ele tem um jeito totalmente diferente de falar. Então tu vai te inspirar, tu vai aprender, mas tu vai desenvolver a tua essência. Com certeza. É sobre isso. E aí foi muito bonito o curso nesse sentido, todo mundo conseguiu entregar, a Ingrid inclusive foi, né, no último... Tive a honra de ser convidada como... jurada do concurso de oratória. Dei também uma aula sobre redes sociais pra eles. Foi incrível. Foi bem legal. E é algo que eu amo fazer, assim, eu gosto muito de ver, porque aí eu valido a minha teoria que não é dom, é treino. Não tem, né, Camila? Exatamente. E aí aquilo que se fala, essas objeções que existem por aí, a gente precisa mostrar por A mais B que, ó, tá aqui, tá entregue. Mas basta a pessoa querer, né? Na verdade, não é basta, é precisa. Primeiro passo, né? Primeiro passo é ter a humildade de aceitar. Eu preciso melhorar minha comunicação. Como eu vou fazer isso? Vamos lá, buscar ajuda. Tem muitas ferramentas aí, basta a gente querer acessar, né? Tem muitas. Agora, a gente entra num quadro que a gente adora muito aqui no 981Cast, que se chama 981 Pergunta, tá, Camila? Vamos lá. Vou te explicar o que é isso, tá? O 981 Pergunta, eles são 9 perguntas que eu vou fazer pro nosso convidado aqui, no caso, Camila Vaz. Perguntas respondidas em 8 segundos, eu vou contar aqui que segundos, né, pra gente não perder o tempo, e com uma palavra. 981, faz sentido. Isso, claro. Mas é uma palavra só, tá? Que eu sei que é muito desafiador, porque muitas vezes a gente quer explicar. Não, mas ser bom comunicador é isso, é ser sucinto quando precisa. Vamos lá. Aí, exatamente. Então vamos lá. Pergunta número 1. Comunicação é? Ponte-luz. Ponte-luz. Ok. Pergunta número 2. Atendimento ideal começa com? Acolhimento. Nem deu 2 segundos. Isso aí falamos 1 hora sobre. Pergunta 3. Um erro comum ao se comunicar? Um erro comum. Volta do zero. Acabou o tempo, vou te dar uma chance. É que eu tô pensando em frases. É, uma palavra. Um erro comum ao se comunicar. Falta escutativa. Não ter, né? Não tem uma palavra. Eu quero falar que falta a escutativa. Tá. Não praticar a escutativa. Tá. Escuta é? Ouvir mais do que falar. Mas é uma palavra. Vamos de novo. Tá. Escuta é presença. Boa. Pergunta 5. Sua palavra-chave como profissional? Acolhimento. Tua palavra-chave. Pra mim é. Boa. Pergunta 6 agora. Ponto forte da tua fala? Presença. Presença, acolhimento. Pergunta 7. Um exemplo de... Peraí, eu vou refazer de novo. Um exemplo de boa comunicação na saúde? Sorriso. É, isso aí. Pergunta 8, penúltima pergunta. O que transforma o não em sim? Ouvir. E agora a última pergunta, mas não menos importante. Fonoaudióloga em uma palavra? Transformação. Transformar vidas. Uma palavra realmente é um desafio, Ingrid. Né? Poxa. Quando a gente vai fazer esse exercício que a gente percebe, né? Que muita vezes a gente uma frase não consegue, acaba mas sempre... Mas é bacana, a gente se exercita isso. Sempre testando o nosso cérebro para coisas diferentes, né? Isso aí. E agora, Camila, eu queria assim, a gente elevou a consciência de muitos profissionais da área da saúde aqui com esse episódio, né? Sim. Mas o que tu diria, assim, como um primeiro momento, um primeiro check ali que a pessoa precisa arriscar da sua lista, quando ela já percebeu que ela precisa melhorar a comunicação dela? Então, eu sou profissional da saúde, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicóloga, e eu percebi que a minha comunicação talvez não esteja mais adequada para os objetivos que eu tenho na minha vida, né? O que seria a primeira coisa, o primeiro passo que esse profissional da saúde precisa fazer para melhorar a sua comunicação? Perfeito. O primeiro passo seria essa observação, essa auto-observação, para te analisar em qual dos pontos tu pode melhorar, né? Então, se a pessoa já tá nesse ponto de, quero melhorar, começa a se observar. Ou seja, eu estou ouvindo mais ou falando mais? Eu estou falando com clareza ou estou sendo prolixo? Estou falando, mas sem ser objetivo na minha fala. Eu estou usando muito jargão
muito, né, vícios de linguagem ou muitos termos técnicos na minha fala. Eu não tô simplificando ela. Outro ponto importante, diminutivos, tire. Pausas adequadas, coloque. Escute mais, pause, module o tom. Acredito que esse seja o caminho. O tom que eu digo é uma fala sempre no mesmo tom vai ficando monótona. Cansativo. Então, eleve, baixe, conforme o quê? Conforme o conteúdo. Então, vai falar algo que é mais delicado, fala um tom mais baixo, é uma boa notícia, eleva a voz, tenta comunicar, né, através do teu tom de voz e da linguagem não verbal, a mensagem. E aí, associando tudo isso, cuide da sua também imagem pessoal, né, profissionais da área da saúde, meu jaleco tá adequado, tá limpo, às vezes é o básico, né, a mulher a gente usa muita base, então cuida, tenha mais um jaleco, vai alinhando esses pontos e a comunicação, ela vai fluindo mais. E tu vai mudando algumas questões e tu vai percebendo já um diferencial no teu atendimento. E isso vai te motivando a querer estudar mais, buscar mais, né? Claro, se precisar aqui, nossa, sozinho não estou nem percebendo, busque ajuda, né? Profissionais, fonoaudiólogas, né? Pessoas têm meu curso aí no segundo semestre, que é uma forma bacana. Sabe que eu gostei muito do curso, Ingrid? Porque a comunicação precisa treinar, né? E aí, às vezes, na teoria, a gente sabe tudo. Mas é quando te bota para muitas pessoas na frente, por exemplo, algumas pessoas têm a trava de falar para muitos ao mesmo tempo. Né? Então, ou é a trava de falar num vídeo. E o treino vai ajudar nisso. E às vezes a gente acha, né? Eu mesma sempre fui uma pessoa que as pessoas... Eu sempre duvidava muito de mim mesma, né? Então, o processo de terapia há mais de 5 anos me ajuda muito nisso, assim, a me reforçar, não, que eu sou uma boa profissional, não, N coisas. E sempre as pessoas me diziam, Ingrid, tu tem uma boa comunicação, e tal coisa, assim, eu nunca, não levei muita fé nisso. Mas eu percebo que me desenvolvendo um dia de cada vez, aproveitando uma oportunidade, nunca negando palco, não, né? Que nem a gente fala. Não é só negar palco de fazer uma palestra. É negar palco no momento que tu tem uma apresentação para fazer, seja na faculdade. Exato. Negar palco é não dizer não em momentos de reuniões. Vou fazer uma reunião. É um momento de tu estar ali se desenvolvendo a tua comunicação, né? Gravar um vídeo, tudo isso é oportunidade. Sim. Eu mesma percebo que, assim, se tem momentos que eu acabo não fazendo tantas reuniões, acabo não fazendo... Parece que eu já... travou minha comunicação, vamos lá, de novo. Né? Fiquei ali uma semana sem gravar vídeo, já não é aquela coisa, já não é tão fácil mais como era. Então, é uma coisa que tu vai perdendo a mão se tu não vai fazendo, né? Por que as jornalistas que trabalham em TV, em rádio, se comunicam tão bem, né? Nossa, eu acho incrível a forma de se comunicar da Alice Bastos Neves. Eu acho ela maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. Agora no Gramado Summit ela tava. Eu palestrei antes dela, numa ocasião ano passado, lá em Caxias. E assim, a comunicação dela é incrível. Mas por quê? Ela tá todo dia na TV treinando e falando e gerando matérias e reportagens. Gente... A tua comunicação, ela vai ficar desenvolvida, mas é que é treino, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Camila? E assim, se eu pudesse fazer até uma chamada final, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo até agora, primeiro agradecer realmente por terem escutado, e o que eu quero deixar é o seguinte, não compare o teu início com o final do outro. É isso que nos trava muitas vezes. A gente olha para aquela pessoa, que nem tu trouxe a Alice Bastos Neves, anos de TV. Aí tu vai gravar, ela é tua referência, ok, pode ter alguém pra te modular, mas tu não vai começar igual. Tu vai pegar, se olhar pra Camila lá de 22, os atendimentos que ela fazia, vou dizer, nossa, que coragem, né, porque não tinha a entrega que tem hoje. Mas o que a gente faz com medo, né, Ingrid? A gente, assim, pra destravar, pra começar a destravar, primeiro, não comparar o teu começo com o final, e não achar que o medo de comunicar vai embora. A única coisa que a gente vai fazer é tirar o medo da frente e botar do lado. Exatamente. Anda aqui do meu lado. Ele tá sempre ali. Ele vai ter medo, tu vai com medo mesmo. Né? Então, eu não gostaria de dar uma palestra. Imagina tu lá no Gramado, uma palestra para quantas pessoas tinham. Se tu falar, não senti medo, não fiquei com friozinho na barriga, então tu não é um ser humano. Porque ser humano tem emoções, né? E ir apesar do medo é o que faz a gente conseguir ter experiência, é o que faz a gente avançar.
Então eu sempre falava para meus alunos, quem tem medo de se comunicar? E todos levantam a mão. Então a gente vai pegar esse medo, vai tirar ele da tua frente, porque ele está te barrando, coloca ele do teu lado. Depois de muita evolução, esse medo vai ficando um pouquinho atrás. Mas volta e meia, que nem tu disse, não tô treinando, não tô uma situação nova, ele vem querendo. E aí tu vai só ter essa inteligência emocional de botar ele no lugar dele, de ter as ferramentas adequadas, né? Porque eu acredito que o maior medo do ser humano é de falhar. Eu vou lá, vou falar, vou me expor, e se eu errar? Exatamente. E se eu falhar? E aí, para essas pessoas, eu recomendo muitas leituras da Brené Brown, que falam sobre a coragem de ser imperfeito, mais forte do que nunca. Aí tem livros que nos ajudam, tem podcasts, tem conteúdos, porque, na verdade, o falhar é do ser humano, né? Errar, todo mundo A gente vai erra. errar, eu erro sempre aqui as minhas falas e gaguejo no podcast, e tá tudo certo, eu tô fazendo, tô colocando medo aqui e tô indo. E a diferença daí, que aí às vezes a pessoa que tem esse medo tão grande de errar, ela se trava, não faz. E às vezes ainda fica frustrada ou ressentida de ver talvez uma pessoa que começou bem depois, tendo resultados bem superiores, porque essa pessoa, ela conseguiu lidar com esse medo, conseguiu avançar. E às vezes a outra pessoa, até mais conhecimento técnico, ela se sente assim, poxa vida, estou sendo desvalorizada, estão me passando para trás. E, na verdade, mas não está se autorresponsabilizando. Não está se olhando. Né? Como eu disse, o primeiro passo é essa autoanálise, né? E aí, nessa autoanálise, a gente trabalha 3 pontos para finalizar, que é a autoimagem, a autoconfiança, né? E a autorresponsabilidade. Isso é um dos pilares que a gente trabalhou no curso também, que ajudou bastante. Que a gente vai trabalhando tudo interligado. Tudo interligado. E é bacana que os relatos que eu escuto, e eu também notei na minha vida pessoal, é que quando tu destrava a tua comunicação, que às vezes é pra uma vida, tu quer mais pra vida profissional, pra uma vida pessoal, na verdade, esse destravamento, essa abertura desse cadeado, ele abre um portal muito maior, porque quando a gente quer destravar, a gente olha pro quê? Pro cadeado, mas na verdade esse cadeado ele tá num portal muito maior. E aí abrem-se portas nunca imaginadas antes, tu até trouxe isso no curso, né? Convites, lugares, acessos que tu vai ter através da tua comunicação. E às vezes a tua comunicação, Ingrid, não é nem sobre tu ter dado a melhor palestra. Às vezes tu foi gentil com uma pessoa no supermercado e tu nem sabia que essa pessoa era tão importante. Exatamente. E um dia tu vai numa entrevista de emprego e é aquela pessoa que tu ajudou carregar uma sacola, alguma coisa. Entende? Tu vai dizer, boa tarde, quer uma ajuda? É sobre isso. Aí essa pessoa, poxa, entende? É sobre isso. Exato. Então, assim, se comunicar bem na palestra, no podcast, no Instagram, é bonito. Mas quando a gente leva isso pro offline e a tua comunicação tá em todos os momentos, a vida transforma. As pessoas vão dizer, poxa, que pessoa agradável de estar perto. Porque é uma pessoa que ela não tá querendo ali trazer nada para emaranhar, ela tá só trazendo luz. Facilidades, né? Facilidades. Mesmo que seja um momento difícil, ela tá trazendo uma solução, uma ideia, ela tá comunicando, ela tá te acolhendo. Então isso realmente muda a vida. Terapia e uma boa comunicação é uma ferramenta assim, ó, recomendo. É de sucesso. Sucesso. É a receita de sucesso. Receita do sucesso. Não tem receita, mas se tiver essa. É essa aí, terapia com comunicação, ó, belezinha. É uma belezinha, olha que as pessoas evoluem muito. E se fosse deixar uma mensagem final, então, para os nossos espectadores, era isso que tu ia dizer? Era isso que eu ia dizer, eu já fui dizendo, né? Já fui me adiantando, eu tô nesse clima mais nostálgico de despedida. Maravilhoso. Mas eu acredito que é isso, gente. É quando a gente mira numa boa comunicação, é como aquela frase, mirei na lua e acertei as estrelas. Tu vai acertando muito mais. Tu olha para um objetivo, lua, e tu ganha as estrelas todas. Tu brilha muito mais e tu te destaca no teu trabalho, na tua casa, na tua vida. E as pessoas vão perguntar assim, por quê? E tu vai dizer, quando eu melhorei minha comunicação. E vão dizer, não pode ser. Mas é. Eu vim morar em Santa Cruz faz 3 anos e eu tive que me comunicar com pessoas que eu não conhecia, então foi bacana pra mim, porque eu vim para um novo desafio e eu vi como a comunicação me ajudou. Tu ser humilde, tu falar, olha, né, por exemplo, assim, não sei, gostaria de saber onde fica esse lugar, onde fica aquilo. Tem gente que passa trabalho e não pergunta. Né? Então, assim, eu poderia, por exemplo, botar no Google e pesquisar, mas eu prefiro perguntar para uma pessoa, porque é uma chance de uma conexão. Exatamente. Tu vai lá, pergunta onde é que tem, daqui a pouco vem uma resposta muito melhor. Hoje em dia, com tanta inteligência artificial, eu acredito que eu deixaria de mensagem final
Eu adoro a inteligência artificial, tem momentos que ela vai ser muito oportuna, mas não perca a oportunidade de um olho no olho, de se comunicar com verdade, de ser uma pessoa que faça diferença na vida do próximo que passar por ti. Que a pessoa que passe pela tua sala de atendimento ou pela tua vida, ela seja impactada positivamente. Uhum. E que tu fique de alguma forma nessa vida dessa pessoa, né? Exatamente. Plantando sementinhas aí. Que vocês saibam, né, que o acolhimento, essa palavra eu bato muito na tecla, acolher é o que vai ajudar vocês, né, a ter uma resolução muito maior. E vai ajudar em todos os pontos da vida, né, Camila? Exatamente. Ai, que incrível. Ai, que foi incrível. Ótimo. A tua presença, tu é luz, né? Ai, tu é obrigada. luz, tu traz muita clareza, tu traz muito acolhimento na tua fala, tu realmente é uma pessoa diferenciada, né? Quando eu te conheci na primeira vez, que já faz mais de um ano aí que a gente já se conhece, que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntas, eu já logo percebi, naquele primeiro momento, essa pessoa é boa. Eu senti isso também. Algo me cheira muito bem aí. É isso. E nesse um ano, em todas as interações que a gente teve, essa mensagem só se reforçou na minha mente, né? Do quanto tu se esforça, do quanto tu tá sempre buscando ser melhor. Uma pessoa de excelência em tudo que tu faz. Como mãe, como profissional, como fonoaudióloga, como, né? Enfim, todos os seus papéis como professora, né? Então, que incrível, Camila, continua, né? Nesse caminho. Eu quero que tu compartilhe aí com os nossos espectadores como as pessoas fazem pra te achar, onde tu está, né? Hoje em dia eu estou no Instagram, @Camila, com 2 L's, Camilas Vaz. Camilas, isso. Com um Szinho ali. Tem um S ali, múltiplo. Adorei. As pessoas te acham lá no Instagram, no Instagram, e a parte mais da reabilitação auditiva é no @Sonora Soluções Auditivas. E no Senac, a parte do curso, matrículas, para quem quiser fazer, é tudo com o Senac direto. Ai, que legal. Certo, então, matrículas já estão abertas, inclusive para a segunda turma, em setembro. Inclusive, já temos pessoas interessadas. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão interessadas, porque bacana. É algo que vale muito a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Bom, eu quero, para finalizar, então, agora, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Que estiveram aí, né? Compartilhando e principalmente recebendo esse conhecimento da Camila, que foi tão grandioso, que foi além da comunicação, né? Ela trouxe coisas profundas, essa finalização foi maravilhosa, então ela trouxe muitas coisas práticas e coisas que se tu tiver... Olha, inclusive, né? Tu tem que estar com uma canetinha, um papel ali, porque muitas coisas práticas que as pessoas já podem ir aplicando hoje, né? Na sua casa, se estiver no seu trabalho, enfim, aonde estiver, já pode aplicar. Quero te agradecer, tu que esteve comigo aqui até agora, comigo e com a Camila, né? Com certeza tu aprendeu muito e tu sabe, né? Todos os nossos episódios do 981cast, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se tu ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá, aperta no botãozinho, inscreva-se lá, deixa o teu like e também ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio, até mais!